Virou o relógio aí, nós encerramos aqui a nossa edição local do Jornal da Manhã e já iniciamos a nossa série de sabatinas com os candidatos a prefeito aqui de Rio Claro. Temos uma mudança então na nossa programação. Você, ouvinte, internauta, que estava acostumado com o nosso A Semana em 60 Minutos, nos próximos sábados nós teremos então essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito, os nomes que estão na disputa ao executivo aqui no município. É um momento importante que precisamos conhecer melhor os candidatos para poder votar de uma forma consciente. Nessa série de entrevistas, a ordem foi estabelecida de acordo com um sorteio realizado na presença de representantes dos candidatos no último dia 16. De acordo com esse sorteio, nós começamos hoje com o candidato Ayrton Moreira e seguiremos em 31 de agosto, Gustavo Pericinoto, 7 de setembro, Antônio Carlos Sarte, 14 de setembro, Juninho da Padaria e 21 de setembro, Rogério Guedes. Sempre uma hora de programa para que a gente possa conhecer, então, os candidatos, os nomes que estão disputando o executivo aqui em Rio Claro. Para isso, contaremos sempre também com uma bancada de convidados. Hoje nós já estamos aqui no estúdio com Luiz Carlos Rezende, o Coringa, que é da Cultive Comunicação. Bom dia, Cultive. Bom dia, Cultive. Bom dia, Coringa Cultive. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Didi. Bom dia. Satisfação total aqui hoje, iniciando essa sabatina. E esperamos que o dia seja bem produtivo e que o candidato Ayrton Moreira, do PSOL, esclareça aí as dúvidas dos ouvintes e as nossas também, né? Com certeza. Desde já também agradecendo a participação do Diógenes Pasqualini, o Didi, doutor em comunicação, também nosso parceiro aqui nas manhãs de sábado na Rádio Jovem Pan News. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Didi. Bom dia, Carla. É um grande prazer estar com vocês, principalmente estar aqui com o Coringa, que é uma pessoa que eu também admiro bastante. Ayrton, bom dia, Carla. Agradeço o convite e sempre que chamar, estamos por aqui. Obrigado. Vamos lá, então, iniciando a nossa primeira entrevista dessa série de sabatinas com os candidatos a prefeito. Já estamos aqui no estúdio com o candidato Ayrton Moreira, do PSOL Rede. Eu já vou falar o bom dia para o Ayrton e já deixar os 5 primeiros minutos desse programa para que o Ayrton possa se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Bom dia, seja bem-vindo, Ayrton. Muito obrigado mais uma vez, Carla, por me receber novamente aqui, o Grupo JC. Bom dia ao Luiz Coringa, que eu já conheço, um amigo querido. Bom dia ao Didi, que estou conhecendo pessoalmente hoje. Tenho certeza que vai ser uma boa conversa, um bom debate. Quero deixar um bom dia também a Natani Ribeiro, minha candidata a vice, que está aqui também nos estúdios, junto com o Luiz, a toda a equipe de produção e trabalho do Grupo JC e Jovem Pan News, e a você, espectador, que está aqui interessado em compreender o debate político de 2024, as propostas e projetos do PSOL. Vou me apresentar brevemente. Eu sou o Ayrton Moreira, eu sou professor de Sociologia e Filosofia da rede de ensino privado, especialmente do ensino médio e cursinhos pré-vestibulares. Eu sou nascido em São Paulo, ali entre a Barra Funda e Perdizes, e vim para Rio Claro no ano de 2012, estou aqui então há 12 anos. Entre idas e vindas, até porque eu sou uma pessoa que viaja muito, como professor da rede privada, trabalho em Araraquara, Limeira, Piracicaba, trabalho em Bauru, já trabalhei em São Carlos também, então tenho toda uma atuação especificamente nessa região do interior do estado e viajo bastante, pego bastante estrada por aí. Eu sou uma pessoa formada na UFSCar, aqui do ladinho em São Carlos, mestre em Sociologia e desde sempre muito interessado em ativismo político. Eu entrei no mês de março de 2005 no curso de Ciências Sociais. No mês de abril, eu já era professor do cursinho popular da UFSCar, o CPV UFSCar. Foi lá que eu me formei enquanto ser humano, foi lá que eu me formei como ativista político, depois comecei a me compreender como um militante político. E por quê? Qual que é a relação? A relação é que a educação popular, a luta pelo acesso ao ensino superior, como uma forma de superar as desigualdades sociais, essa busca e essa trajetória para que a gente possa fortalecer o ensino público de maneira qualificada, com um projeto pedagógico alinhado aos interesses populares, às necessidades do povo. Tudo isso me formou e me formou muito.
assim como a participação popular. Era um cursinho gerido coletivamente, democraticamente. Então foi lá que eu começo meus primeiros passos para ganhar uma consciência política. Eu não sou carreirista da política, muito pelo contrário. Já fui candidato em 2016 para fortalecer o PSOL e fazer o PSOL, contribuir para que o PSOL fosse um partido forte na cidade de Rio Claro. Conseguimos esse objetivo. Hoje o PSOL é um partido muito forte, com uma chapa de vereadores maravilhosa, capaz de disputar o poder a nível de executivo e legislativo, e é um PSOL, um partido muito capaz de apresentar um outro projeto de cidade. Ao mesmo tempo que eu nunca ocupei nenhum cargo público. De todos os 5 candidatos que estão disputando as eleições de 2024, eu sou o único que nunca fui vereador, prefeito, vice-prefeito, fiz parte da gestão. Represento, portanto, uma alternativa de mudança, de práticas novas, de um novo ar, de uma nova perspectiva para a cidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Uma cidade mais humana, com justiça social, com transformação ecológica e proteção ambiental, que nós vimos ontem, o quão importante é todos os municípios estarem preocupados com isso, com o fortalecimento dos serviços públicos e não com o seu desmantelamento, como fizeram Bolsonaro, como faz Tarcísio de Freitas e os seus aliados, e uma cidade preparada para gerar emprego, renda, mas também com inteligência e criatividade. Uma cidade em que nós, população de Rio Claro, consigamos ter orgulho cada vez mais de sermos moradores de Rio Claro, de sermos pessoas que trabalham, que contribuem para o progresso, para a justiça social, para o combate às desigualdades e vulnerabilidades. E espero que durante esse programa, com as propostas concretas que temos para apresentar, fique claro como que o PSOL vai fazer isso. Tanto a minha disputa a nível de executivo, como os vereadores e vereadoras do PSOL vão atuar por isso. Muito bem. Encerrado, então? Concluído? Concluído. Tem um tempinho aí ainda, mas já está apresentado o candidato Perfeito. Ayrton Moreira. Vamos começar, então, a nossa série de perguntas. Vou passar a palavra para o Didi Pasqualini. Por favor, Didi. Candidato, você traz no teu programa de governo, a gente tem uma olhadinha lá, é bastante amplo, tem muita coisa para se ver ali, mas, né, em resumo, você traz uma questão muito forte que a esquerda traz, né? A valorização de alguns conceitos que, com a polarização política, tem se tornado muito difícil da população ouvir, né? Paralelamente a isso, você fez uma campanha em 2020, você teve, acho que, pouco mais de 3 mil, 4 mil votos, né? 2016. 2016, né? Eu pergunto, como nessa campanha você fazia a população entender que as suas propostas são viáveis diante dessa polarização e desse endurecimento com relação à esquerda? Perfeito, Didi. Obrigado pela pergunta. Acredito que a cidade de Rio Claro espera e anseia por mudança, por transformação. E quando eu digo isso, não é apenas aquele slogan político de quem faz oposição à atual prefeitura. É uma mudança, uma transformação, porque a gente, andando pela cidade, a gente sente o quanto que a população rioclarense precisa de amparo em algumas questões básicas. Por exemplo, geração de emprego e renda e movimentação da economia. Eu estou aqui pelo centro e a gente vê o comércio cada vez mais com dificuldade de conseguir atrair consumidores, as pessoas fechando, reclamando da falta de oportunidades. Uma cidade que não respira em termos econômicos, que não se movimenta à noite, a vida noturna. Um município que tem muitas carências básicas em termos de serviços públicos. Vou mencionar apenas um: o transporte público. A Rio Claro é uma cidade que a gente tem que ter orgulho de muita coisa, mas vergonha de outras. E, infelizmente, a vergonha que a gente precisa ter é que Rio Claro nunca teve um serviço de transporte público e transporte escolar decente. Então, só para mencionar esse exemplo, quando a gente fala de mudança e necessidade de transformação, não é apenas slogan político, é realmente novas práticas que possam mudar o rumo da cidade. E aí, isso para mim é muito mais importante do que colocar um carimbo. Tal proposta é de esquerda, tal proposta é de direita, tal proposta é de centro. É muito mais importante conseguir, no momento eleitoral que as pessoas estão abertas a ouvir propostas e projetos, fazer esse debate, esse diálogo. Mas fazer isso, é claro, sem precisar esconder o que pensamos. Para mim, na verdade, não é mais interessante colocar o carimbo de esquerda, direita ou centro, mas principalmente não deixar de defender princípios básicos, não negociar princípios importantes. Princípios esses que a população concorda. Alguém de Rio Claro discorda da necessidade de proteger o meio ambiente?
Ainda mais depois de ontem, como vimos, né, a situação das queimadas, o nosso ar bastante poluído, ninguém discorda. Alguém discorda que é preciso proteger recursos hídricos para que a gente tenha segurança hídrica, para que a gente tenha água garantida na nossa casa, água garantida para o comércio e para as indústrias serem traídas para o município? Ninguém discorda. Alguém discorda que é preciso ter um trabalho de assistência social com as pessoas vulneráveis, com as pessoas em situação de rua, com as pessoas que precisam de amparo dos serviços públicos e da assistência social? Ninguém discorda. Então, acho que mais importante do que me apresentar como um candidato que é apenas de esquerda ou de tal ideologia, é apresentar as propostas que nos definem. E isso, eu já tive a experiência de 2016. Quando nos debates e nas entrevistas eu me posicionava, o apoio foi só aumentando. Eu saí de 0,5% lá em 2016 para, como você mesmo colocou, né, cerca de 4 mil votos. E agora o PSOL é um partido muito maior e muito mais estruturado, com mais capacidade de chegar nos bairros e na periferia, um partido que é muito mais levado a sério depois de todo o acúmulo de trabalhos que nossos militantes e as pessoas próximas a nós fizeram em várias áreas da cidade. Então, acho que essa capacidade de conseguir dialogar é muito importante. Já que foi mencionada a questão da polarização política, eu acho fundamental colocar o seguinte: o que vai dar errado nas eleições municipais de 2024 em Rio Claro? Se algum candidato deixar de apresentar propostas e projetos e passar a apresentar apenas uma ideologia ou um nome que o apoia. E já temos um candidato fazendo isso e nomeio ele aqui, Rogério Guedes. Um candidato que, durante o seu lançamento de pré-campanha e campanha, a única coisa que falou foi defender que é o candidato do Bolsonaro. A impressão que dá quando você ouve o Rogério Guedes se posicionar é que a solução para a saúde é trazer o Bolsonaro para ser médico. A solução para a educação é trazer o Bolsonaro para ser professor. A solução para a assistência social é trazer o Bolsonaro para ser do serviço social. E não é isso que a gente tem que propor. Eu tenho muita clareza que sou uma pessoa de esquerda. Eu tenho muita clareza que sou uma pessoa que apoiou, defendeu, ficou muito feliz com a vitória do Lula e a derrota do Bolsonaro em 2022. Isso está muito claro. Mas não adianta eu falar só disso. Eu tenho que falar das propostas e projetos que definem o nosso projeto, o nosso plano, a nossa concepção de cidade. E é com foco nisso que nós vamos conseguir fazer essa conversação com a população. Passar a palavra para o Coringa, pois não, Coringa? O candidato, você citou até uma pergunta que já estava na minha cabeça fazer, referente à mobilidade urbana. Rio Claro é uma cidade historicamente envolvida pelas bicicletas e tudo mais, até pela questão plana de ser a cidade. E dentro do seu plano de governo tem o plano de mobilidade, mas uma proposta que eu considero muito ousada, que é a relação do tarifa zero para o ônibus público. Como vocês vão fazer isso? Perfeito, Coringa. Você está certo. É uma proposta que a gente pode chamar de ousada. E é com ousadia e coragem que a gente vai transformar o futuro de Rio Claro. A tarifa zero, ela é realidade em mais de 100 municípios do Brasil. Então não é nenhuma utopia, não é nenhuma loucura, não é coisa que acontece só em país nórdico da Europa. Aqui no nosso país, inclusive no estado de São Paulo, existem exemplos vitoriosos. Agora, é preciso fazer isso de maneira qualificada, de maneira planejada. Não dá para prometer que a tarifa zero vai ser implementada em 2025, por exemplo, primeiro ano de governo, se a gente já sabe qual que vai ser o orçamento de 2025. Então, a nossa concepção é, durante os 4 anos de governo, organizar essa transição. Começando com o transporte gratuito durante finais de semana, quando a gente tiver eventos no nosso município, como, por exemplo, a Festa Nordestina, que eu vou estar muito presente, inclusive, prestigiando, logo aí no mês de setembro, quando tiver eventos como esse, ou como aniversário da cidade, ou algum festival de cinema, ou algum evento esportivo, que a gente possa fornecer o transporte gratuito para as pessoas que vão se locomover até os eventos, que a gente possa depois organizar a diminuição da passagem para R$1 e depois a gente implementar a tarifa zero. Não é tarifa gratuita, tá, gente? Não existe ausência total de pagamento para quem presta o serviço de transporte. O que a gente propõe é o subsídio, é garantir que a própria prefeitura, com a sua arrecadação, possa financiar e bancar esse tipo de projeto. Para isso, inclusive, nós propomos algo novo, a criação de um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana,
Para que serve esse fundo? Esse fundo vai custear não só as iniciativas de tarifa zero e a sua transição, mas vai custear também iniciativas muito importantes e fundamentais para o nosso município, que envolvem as ciclovias, as ciclofaixas, autofinanciar esse tipo de esforço, as ciclorotas, que precisam existir em Rio Claro também. Então, esse Fundo Municipal de Transporte vai ser um recurso que vai vir de onde? Contribuições de empresas que vão deixar de pagar tanto em termos de transporte para os seus funcionários, como um transporte coletivo mais qualificado, a verba e a renda que a prefeitura arrecada, ligada, por exemplo, à questão do estacionamento no centro, da área azul, verbas de multas, e claro, né, não gerando mais multas para isso, muito pelo contrário, o dinheiro de multa que a gente não tem muitas vezes nenhum tipo de transparência para que é utilizado, a gente tem a clareza e a transparência de que ele vai servir para isso. E se vocês perceberam no meu programa de governo também, nós estamos propondo a criação de muitas cooperativas de trabalho, até mesmo para fortalecer a geração de emprego e renda, não apenas atraindo indústrias também, mas também oferecendo outras oportunidades, outras alternativas para que a população tenha capacidade de estar empregada e com muito mais renda. Hoje a gente tem aplicativos como o aplicativo do Uber, por exemplo, que muito daquilo que é a renda que vem desse aplicativo, aquilo que as pessoas usuárias pagam por esse aplicativo, não fica sequer com o motorista, fica com a empresa. Por que a gente não cria, que nem o exemplo de Araraquara, que já existe aqui pertinho, uma cooperativa de transporte individual? Que aí você vai conseguir gerar emprego e renda para as pessoas aqui do nosso município, muito mais qualificado que o próprio Uber, porque vai ficar mais recurso na mão do trabalhador, e aquilo que compete à prefeitura é para manter o sistema e para ir 100% para o Fundo de Mobilidade Urbana custear iniciativas como essa. Eu até ia comentar, vocês estão livres também para réplica, tréplica, que é uma conversa. Se tiver algum ponto da resposta do Ito que vocês queiram esclarecer melhor, fica à vontade. É que o Coringa tocou num assunto, cara, que eu como ciclista e desde 2004 venho batalhando pela ciclovia que agora vai ser inaugurada. Eu sempre achei que o caminho é esse, sabe, Ayrton? Mas eu gostaria de saber de você o seguinte... com relação ao transporte, como que você vai dar esse subsídio no transporte, né? Da onde você vai buscar esse recurso para dar esse subsídio? E mais, não seria interessante, como na França, você fomentar o transporte do ciclista, ele receber um valor, o usuário que faz parte do transporte coletivo, ao trocar o modal para a bicicleta, ele recebe um valor, 30%, 40%, 20%, 50% da passagem. Então, ele vai ter um incentivo a mais para utilizar a bicicleta. Mas, basicamente, a questão é a seguinte: como é que você vai trabalhar essa questão orçamentária? Da onde você tira? Perfeito. E é como o Coringa já havia perguntado, né? É uma questão séria. É por isso que a gente não pode prometer fazer isso no primeiro ano de governo, porque nós precisamos compreender, inclusive, como está a situação de endividamento da prefeitura, de onde a gente pode fazer isso, e também aprimorar o nosso orçamento e a nossa arrecadação. Creio eu que isso passa por uma série de políticas integradas. Quando a gente fala de criar um fundo municipal de mobilidade urbana, esse recurso que vai vir, por exemplo, dessa parcela da cooperativa de transporte, por exemplo, da arrecadação que já existe ligada à área azul e outras coisas. Mas nós precisamos fazer uma repaginada, uma revisão de como é a arrecadação orçamentária do município de Rio Claro, com duas coisas. Primeiro, IPTU progressivo. Quando a gente fala de IPTU, as pessoas às vezes se assustam, né? Vai aumentar o IPTU? Não, muito pelo contrário. O que a gente precisa fazer é garantir que quem tem mais, uma quantidade maior, ou então um imóvel maior, ou então algo que envolva um capital e um acúmulo de propriedade maior, pague mais. E aqueles que são as pessoas desfavorecidas, as pessoas vulneráveis, as pessoas de classe baixa, paguem menos IPTU. Então, IPTU progressivo é isso, é a gente garantir que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos. Repaginando isso, atualizando inclusive a planta de valores, planta genérica de valores do município, para conseguir fazer essa contribuição de maneira mais qualificada. E pensando em estratégias como a que você mesmo colocou, Didi, de pensar em formas de fortalecer esse tipo de iniciativa de transição com o apoio de empresas, com o apoio das fundações, instituições, centros, associações, que vão ganhar com isso, com os trabalhadores chegando no trabalho
com muito mais qualidade, com uma viabilidade muito maior, gastando menos para isso, né? Fortalecendo um serviço que é público para todos e todas, para levar até o distrito industrial, para levar do centro às periferias. É uma questão que, fazendo isso com inteligência, nós vamos conseguir garantir que esse fundo de mobilidade urbana custeie essa iniciativa e fortalecer esse fundo aos poucos, na transição, durante os 4 anos de governo. E eu queria mencionar mais uma vez a questão das ciclovias, das ciclofaixas, né? Vai ter, como o Didi mesmo colocou, a inauguração da ciclovia ali agora na Avenida Tanquedo, na Avenida Rio Claro em geral, até a questão do Lago Azul. E nós do PSOL somos extremamente favoráveis à questão da construção de ciclovias. Nós não somos contra, jamais seríamos. E não vamos fazer uma crítica superficial e eleitoreira sobre essa questão. Ah, gastou dinheiro, onde já se viu. Não, tem que fazer um debate qualificado. E aí nós temos acesso a isso porque muitos cicloativistas, pessoas que estudam esse assunto, informaram a gente, debateram conosco esse tipo de questão. Quais são só para mencionar 2, grandes problemas do município de Rio Claro? Se constrói ciclovia, ciclofaixa, mas não se constrói conexão entre elas. E aí nós temos um problema de quando o ciclista vai sair da Avenida Rio Claro e vai passar pela 32, vai para a Avenida Brasil, e não consegue ter a segurança ali. Estava gravando um vídeo sobre esse assunto, inclusive, para fazer um debate qualificado a respeito, e não apenas superficial, sobre essa questão. E nessa gravação de vídeo que durou 5 minutos, vi pelo menos uns 3 ciclistas se arriscando, passando no meio dos carros, reclamando com a gente, deixou cair a blusa no meio do trajeto, e aí teve que parar no meio da rua. É um risco muito grande a falta de conexão. Não se pensa em como fazer isso. E aí, o segundo problema tem relação com esse primeiro. É a ausência de normas, de regulamentação, de um plano de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas para o município de Rio Claro, que obrigue qualquer prefeito que venha entrar, entra prefeito, sai prefeito, que exista um padrão na construção das ciclovias. Que não se construa apenas por se construir e para depois mostrar em época eleitoral o que fez, que é o que está acontecendo agora no nosso município. É importante que exista, mas é importante que isso seja feito com qualidade e não por objetivos meramente eleitoreiros. Porque se é feito com objetivos eleitoreiros, acontece o que aconteceu. Não há conexão. Todo mundo que vê a questão superficial, vê a obra na frente, bate palma porque achou que foi feita e se resolveu a questão, e não se resolveu. Você sabe que a ciclovia da Avenida Visconde, eu estava em São Paulo, na época que o Haddad fez a Paulista, né? Uhum. E desde 2004 o Celso Crista era secretário de obras, né? Foi eleito e eu batalhava por isso, né? Falava, olha, é importante a gente ter. Uhum. E todo mundo dizia que era inviável aquilo. Olha, o cara vai cair, vai se machucar, é uma loucura e tal. Quando o Haddad fez na Paulista, eu mostrei para o pessoal, falei, olha, eu acho que é por aqui. Nós podemos fazer aqui. Uhum. E essa ciclofaixa, só para encerrar, foi uma questão que eu conversei muito com o Gustavo. Falei, Gustavo, é importante você colocar isso. É importante você fazer uma ciclovia. É importante você fazer uma conexão. Por quê? Porque você vai colocar 2 localidades e o distrito industrial. Uhum. Mas esse ponto que você toca, ele é muito importante. Ciclovia que é inaugurada e depois ela some. Uhum. E ciclovia que não tem conexão. E, cara, é muito sério mesmo o que ele disse. Quando você chega na 32 ali, acabou. Você não pode desintegrar, né? Aí você vai passar, você tem que continuar ali onde tem o posto do Maquei, ali aquela coisa toda, e fazer uma conexão. E está, inclusive nessa gestão atual, muito recentemente, continua sumindo ciclovia. Se você vai entre a Avenida 22 e a Avenida 20, teve aquela obra na escola particular em frente, verdade. Sumiu naquele trecho. E a gente também fui lá recentemente visitar para ver a situação, vimos 2 ciclistas passando situações complicadas com os carros entrando na região que deveria ter a ciclofaixa ali. Então é uma situação que permanece existindo. Entra governo e sai governo. Muitas ciclovias que foram feitas, ou ciclofaixas, inclusive, na gestão anterior, na gestão Juninho, não teve um estudo para se saber qual que era a usabilidade daquilo. E, consequentemente, o que acontece, você vê hoje ela caindo um pouco em desuso, porque não foi planejada, foi apenas feita por se fazer. Então é uma questão que muitas vezes tem que ser levada muito mais a sério do que a situação atual, do que o planejamento atual, porque hoje, entra governo, sai governo, ainda é muito mais uma questão de imagem do que, de fato, a eficácia e eficiência. E como que a gente resolve isso? Desassociando a questão dos prefeitos. Não é do Altimari, não é Juninho, não é Gustavo. É um plano de ciclovias, um plano de mobilidade urbana que já foi feito, se gastou R$500 milhão lá na gestão do Altimari e nunca se colocou em prática, que envolve não apenas ciclovias, ciclofaixas, mas toda a questão do transporte, renovação de linhas, e não foi colocado em prática. Nós precisamos fazer isso.
Coringa? Eu ia tocar justamente nesse ponto, Ayrton. O maior problema dos políticos em geral, e aí eu tenho ficado numa situação confortável, viu, Didi, que eu abandonei aí a política partidária, né? Também, e aí acaba não virando uma artilharia, mas tendo uma visão mais ampla da situação. Por exemplo, a transferência das oficinas do centro para o Guanabara. Boa. Isso é debatido desde a primeira gestão do Nevoeiro, em Rio Claro. Né? E parece que entra governo, sai governo, o que tende a ser algo positivo para a população, e não foi ele que começou, ele fala, não, vamos deixar de canto esse tipo de projeto. E aí entra bem o plano de mobilidade que você colocou, políticas de Estado e não políticas de governo. É um gargalo isso. É algo que tem que ter uma maturidade muito elevada para não dar sequências em obras que outros prefeitos colocaram em prática, ou então assumir o filho, né? Falar, olha, é seu filho, mas eu vou dar meu sobrenome aqui também, tudo bem? É para a população, né, Coringa? É para a população. É perfeito. Como fazer isso também, Ayrton? Ou isso é algo irrealizável? Pelo contrário. Acho que é realizável por quem tem consciência política e compromisso com o Rio Claro, mais do que o projeto de poder pessoal. Eu menciono aqui 3 coisas que eu considero importantes que estão sendo colocadas em prática na gestão atual, que com certeza eu vou continuar. A construção do CRAS do Panorama. Não tem por que não continuar, não tem por que fortalecer. Não vai ser uma coisa que começou na nossa gestão, mas tem que ser concluída. A construção de um 2º distrito industrial no município de Rio Claro, fundamental para a geração de emprego e renda. Tem que ser ali, infelizmente, a gente tem que respeitar a questão arqueológica, tem que respeitar a questão ambiental, mas se você avalia toda a estrutura, toda a divisão territorial do município, existem muitas outras regiões que seria muito mais prejudicial essa instalação. Então, existem políticas como essas, algumas iniciativas da cultura, como, por exemplo, Uma Noite no Museu, muito elogiada pelo pessoal da cultura, que tem muitas críticas, a questão cultural também, né, que quer ver a questão cultural desarticulada da figura de um único indivíduo, porque é uma construção coletiva, quer ver o plano municipal de cultura colocado em prática, que não está sendo colocado em prática, mas isso deu certo. Uma Noite no Museu deu certo, então tem que continuar. Então a gente não tem que ter esse egocentrismo, né, de colocar aquilo que eu fiz, eu vou continuar, aquilo que o outro fez, eu vou tentar esconder ali. Muito pelo contrário, as políticas que dão certo têm que permanecer. E aí, Coringa, você mencionou uma coisa que eu acho fundamental debater um pouquinho por um outro viés, que é a questão ali da estação ferroviária, que é a questão da transformação daquele espaço, né? Compromisso da prefeitura tem que ser fazer o debate com a empresa, com a Rumo, fazer a construção e a costura com governos estaduais, governo federal, buscar todos os apoios possíveis para concretizar aquilo, porque aquilo é urgente. Hoje a gente tem problemas no trânsito com relação àquilo lá que permanece no meio, né, no coração da nossa cidade. Nós temos problemas relativos ao uso de drogas e ao abandono daquela região. Comerciantes relatam que, infelizmente, a população em situação de rua, que fica ali no jardim público, transita até a estação, vai lá, consome droga ou compra ali e volta, causa um certo tipo de transtorno a quem está ali no comércio, na região central, os usuários do transporte da estação. Nós temos também a questão dos projetos sociais que existem ali. O MMBox, o Judô, a Companhia Passarinhar, me desculpe não falar de outros nomes, né, mas tem outros projetos que também usam aqueles espaços culturais, artísticos e esportivos, e poderiam usar muito melhor se de fato fosse garantida, por exemplo, a concessão vitalícia ou por um período muito maior do prazo para esses grupos conseguirem fazer aquele uso de maneira qualificada. Tem coisa que eu não vejo nem por que já iniciar agora. O que vai mudar para a Rumo e para a Prefeitura, garantir desde já, cimentar, colocar um piso decente na região externa a esses galpões ocupados por esses projetos. Vai aumentar a qualidade de trabalho e serviços oferecidos por esses projetos, não vai impactar em nada aquilo que a Rumo faz naquela região. É um negócio fácil e barato. A Rumo vai investir 15 bilhões agora. Exatamente. Né? Por que não? Né? Então tem coisas que, como o Coringa mesmo colocou, não tem explicação. A única explicação é o ego do político. E aí podem ter certeza que um partido que coloca a ideologia, o projeto, a concepção e o sonho
daquilo que o Claro tem que ser à frente de qualquer questão, não vai se comprometer com as mesmas práticas. Tanto que eu mencionei, inclusive, projetos que existem atualmente e precisam permanecer. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, pode Legal, ser? Pode. 2 minutinhos e a gente já volta. Jovem Pan News. Churrasco todos os dias no almoço você encontra aqui na Crocantes Grill. Self-service com churrasco à vontade. Comida por quilo. Sobremesas gratuitas à vontade. Marmitex com churrasco e pratos executivos. Para delivery, ligue para 19 9 99 23 03 17. Avenida 1, número 427. Entre as ruas 5 e 6. No centro de Rio Claro. Aberto todos os dias das 10 horas às 14 horas. Você sonha em ser um médico de excelência? No Claretiano, transformamos sonhos em realidade. Unimos tradição e inovação com infraestrutura moderna, laboratórios de ponta e professores renomados. E o melhor, aqui você já vive o cotidiano de um médico desde os primeiros dias e se prepara para ser um profissional de destaque. Quer fazer a diferença? Acesse claretiano.edu.br/medicina e inscreva-se. Pensou em medicina? É claro que é Claretiano. Vinho, queijo, lá na Casa Ferrugem tem geleias e doces, muitas delícias você encontra lá também. Na Casa Ferrugem, vinho e queijo, geleias e doces, vou comprar muitas delícias, tudo isso na Casa Ferrugem, Avenida 7, número 1243, entre as ruas 13 e 14. Telefone 3023-3333. Unimed Smart Help. Quer ser atendido no pronto atendimento Unimed Rio Claro sem sair de casa? Serviço de urgência e emergência para públicos adulto e pediátrico. É muito rápido e ágil. A Unimed Smart Help tem aconselhamento médico telefônico, agendamentos de consultas, atendimento pré-hospitalar. Antes de procurar o pronto atendimento, ligue 0800 770 6766 ou 0800 778 8773. Unimed Smart Help. Um jeito inteligente de cuidar de você. Cuidar de você? Esse é o plano. Consulte cobertura contratual. Clínica Dentária Cidade Azul. Há mais de 40 anos servindo Rio Claro e região. Contamos em nossa equipe com Dr. José Carlos e Dr. José Carlos Júnior. Odontologia Geral. Protético Roberto. Sua prótese com preço e qualidade imbatíveis. Faça seu orçamento sem compromisso. 19 35 34 70 70. Mudamos. Agora em novo endereço. Avenida 3, número 163, entre as ruas 2 e 3. Centro. Jovem Pan News. Jovem Pan News. 9 horas e 33 minutos. Repita. 9h33, voltamos com a nossa sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Claro, hoje recebendo o candidato Ayrton Moreira, do PSOL Rede. Eu vou aproveitar já aqui, Ayrton, e vou fazer minha pergunta também. Você falou, o Didi questionou, vocês falaram sobre a questão do orçamento, como direcionar os recursos para subsidiar o transporte. Como você vê a máquina pública hoje, o custo da máquina pública? Eu sei que os partidos de esquerda, eles costumam ser muito contrários, muito resistentes à questão de privatização de serviços, terceirização de serviços. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma máquina que tem um alto custo. Como equilibrar esses dois lados? Primeira questão, Carla, é que sim, a máquina tem um alto custo. Mas a gente não pode ver como custo, tão somente, a prestação de serviços públicos. É investimento no desenvolvimento social, investimento na justiça econômica e ambiental, é investimento na garantia de direitos. Então, aquilo que envolva fortalecer os servidores públicos e seu plano de carreira, aquilo que envolva garantir que os serviços públicos tenham maior conexão com o munícipe, com a população, ou seja, as terceirizações elas não são apenas um problema que envolve risco de desvio de verba, fragmentação e precarização do serviço. Elas criam um fluxo de mudança de trabalhadores e trabalhadoras muito grande que impede a construção de um real vínculo daquele monitor escolar, daquele agente de saúde, daquela pessoa com as pessoas, a população, cidadãos e cidadãs que eles estão atendendo. Só que, quando a gente vai falar de custos da máquina pública, me assusta muito que na situação de Rio Claro, entra a gestão e sai gestão, continua se desrespeitando decisões da justiça
para diminuir e controlar a situação dos cargos comissionados. Nós não somos contra a existência de cargos em comissão. Eles são necessários, muitas vezes, não só para garantir os serviços públicos também funcionarem, mas para ser um apoio ao prefeito no diálogo com os servidores. Entretanto, o que a gente vê é um acúmulo de cargos muito grande, várias decisões da justiça que foram desrespeitadas para diminuir essa máquina. A prefeitura vai e faz uma nova reforma administrativa e coloca mais cargos ali dentro. O que a gente vê muitas vezes, aí agora a gente está nesse período de campanha eleitoral, vocês podem perceber que muitas vezes os cabos eleitorais de candidatos a prefeito, candidato a vereador, são seus assessores, são seus cargos de indicação dentro da prefeitura. Então eu acho isso um tanto absurdo. É isso que nós precisamos fortalecer. E uma segunda coisa é que, se a gente consegue movimentar a economia de Rio Claro gerando emprego e renda, se a gente consegue movimentar o centro, o comércio, os serviços, atraindo pessoas para cá e atraindo empresas para cá, gerando emprego e renda de qualidade. Se a gente consegue fazer isso, aumenta a arrecadação do município. Aumentando a arrecadação do município, nós conseguimos também custear melhor os nossos serviços. E aí também tem uma outra questão. Ainda bem que nós estamos num governo, um governo federal, um governo do Brasil, que é o governo Lula, que tem a mesma concepção que eu estou apresentando aqui, um projeto desenvolvimentista, de um Estado que é indutor de desenvolvimento, e não de um Estado que tem que ser enxugado, tem que ser aniquilado a qualquer custo, que é o projeto do nosso governador do Estado atualmente, Tarcísio de Freitas. Então, quando eu vejo que em Rio Claro nós vamos ter pela primeira vez uma escola construída já pensando em ser uma escola de modelo de gestão privatizada, quando a gente vê as situações de terceirização na educação e na saúde que nós vivemos hoje, os funcionários e funcionárias muitas vezes com salário atrasado, sem receber vale alimentação, qualquer reclamação que faz nas redes sociais, mandado embora. A gente só vê o quanto que a terceirização dá errado para o trabalhador, dá errado para a prestação daquele serviço. E esse caminho que tem sido adotado pela gestão atual, e eu só quero deixar claro, tá? Quando eu digo gestão atual, é prefeito Gustavo Pericinoto e é vice-prefeito Rogério Guedes. Não deixou de receber salário, não perdeu as prerrogativas sendo vice-prefeito. Então, tem que ser colocado na conta dele também. Nessa situação toda, nós ficamos muito preocupados com um discurso de enxugar a máquina pública como se fosse uma empresa, para ficar com o orçamento no azul, simplesmente, sem se pensar em que isso significa em termos de garantia de direitos e prestação de serviços. É importante ter responsabilidade, fazer as coisas com planejamento, aumentar o orçamento antes de ficar criando mais gasto. Isso, com certeza, é a concepção do pessoal também, é a concepção que a gente aprende a nível federal de um projeto nacional desenvolvimentista, mas enxugar por enxugar, jamais. E digo uma outra coisa para vocês, só para finalizar. Vamos enxugar a máquina pública para combater a corrupção. Empresa terceirizada é um dos principais ninhos de corrupção a nível municipal. Essas empresas que nós temos hoje em Rio Claro, em vários setores e em várias áreas, podem ter certeza que na minha gestão, no governo do PSOL, nós vamos auditar todos os contratos com as terceirizadas, e os vereadores e vereadoras do PSOL que entrarem na Câmara de Vereadores vão fazer investigações, CPIs, para garantir também o mesmo tipo de enfrentamento. Nos próximos 4 anos, vai acabar a mamata das terceirizadas no município de Rio Claro. Passar a palavra ao Diógenes Pasqualini. Eu quero mudar um pouco o rumo de tudo aqui. Pois não. Eu vejo muito pouco, mas pouco mesmo, nas propostas de governo dos candidatos, a maioria dos candidatos no Brasil. Pouquíssimo, né? Nos seus planos de governo, a questão da mulher, a questão do negro, a questão do LGBTQIA+, ou seja, a questão das minorias, né? Como que você vai tratar isso? Obrigado, Didi. Como vocês tiveram acesso ao plano de governo do PSOL, né, é verdade que se vê muito pouco nos planos em geral, mas não no do PSOL. No do PSOL tem-se até um tópico especificamente para isso, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse combate à discriminação e preconceito, sobre políticas que garantam os direitos das mulheres. Eu fui muito feliz lá em 2016, quando, junto com os companheiros e companheiras do PSOL, nós apresentamos, por exemplo, o projeto da Patrulha Maria da Penha, na eleição de 2016. Uma patrulha especificamente voltada para combater a violência contra a mulher, com guardas e profissionais formados para isso e girados para atender principalmente essa situação. Às vezes as pessoas não percebem que só de você ser candidato ou candidata e colocar um debate público,
ele já ganha uma força e um corpo. Foi um vereador que nem é de esquerda, mas um vereador que logo depois daquele período de 2016 apresentou um projeto de lei e colocou isso em prática. Então, já fiquei feliz. A contribuição do pessoal para o debate público foi dada e aquilo lá virou realidade. Mais uma vez, nós temos um conjunto de projetos que envolvem o fortalecimento da questão que, enfim, não é só a questão do combate ao racismo, do machismo, mas também da LGBTfobia, do capacitismo, do etarismo, da xenofobia, que nós também temos muito aqui no município de Rio Claro, e eu faço questão de falar disso porque eu enfrentei e sempre vou enfrentar essa questão da xenofobia, do preconceito contra o nordestino, sempre, sem dar um passo para trás. Então, algumas políticas que vocês vão encontrar no nosso programa de governo que versam sobre esses assuntos. Primeiro, nós vamos apresentar, mesmo enquanto executivo, ou os vereadores e vereadoras do pessoal no legislativo, um projeto de lei de combate à discriminação e preconceito a nível municipal. Não que não existam, evidentemente, legislações e estatutos a nível nacional. Mas o que falta a nível de Estado de São Paulo, a nível de município, é um comprometimento da prefeitura com políticas mais locais com relação ao assunto. Vou dar um exemplo. Não pode um fotógrafo que vai fotografar um casamento se recusar a fazer as fotos daquele casamento só porque é um casamento de 2 homens ou de 2 mulheres, um casamento LGBT. Não pode. Tem que ter uma legislação, e muitas vezes isso acontece a nível estadual, nas constituições estaduais, e São Paulo, infelizmente, não tem isso, de garantir que a prestação de serviços naquela localidade, a nível municipal, não vai ter preconceito e discriminação. Mencionei apenas um exemplo, né, dessa lei. Um segundo exemplo é a garantia de que o atendimento nos hospitais, o atendimento nos serviços de saúde para a mulher vão ser qualificados. E aqui eu quero deixar claro, né, nós não estamos entrando em debates e assuntos que envolvem a alçada federal. Eu estou falando de parto humanizado, eu estou falando, por exemplo, de dignidade menstrual, eu estou falando do acolhimento correto em situações de estupro e violência sexual. Tudo isso precisa ser garantido a nível municipal. E quando o assunto é o combate ao racismo, o fortalecimento da população negra de Rio Claro, da cultura negra de Rio Claro, também se fala bastante aqui no nosso município da necessidade das políticas públicas voltadas para a população negra serem muito mais do que as atuais, porque hoje a gente tem eventos que têm financiamento da prefeitura, mas a gente não tem ainda espaços específicos para combater situações de abuso e violência e preconceito, a gente não tem programas de geração de emprego e renda e qualificação profissional com recorte racial. Nós precisamos garantir tudo isso, e eu tenho certeza que se você acessar o meu site www.ayrtonmoreirapessoal.com.br, como o Didi fez, como o Coringa fez também, como a Carla fez também, vocês vão encontrar muitas propostas e projetos que vocês não vão encontrar em outros planos de governo, porque o pessoal fez um plano de governo de maneira qualificada, coletiva. Participou Cláudio Mauro, ex-prefeito de Rio Claro, participaram vários gestores e secretários de antigas administrações, participaram mais de 6 partidos políticos que têm um diálogo bom com a gente, participaram cidadãos, cidadãs, pesquisadores, trabalhadores, catadores de material reciclável, a mais ampla gama de setores da população rioclarense fizeram parte disso. Eu quero também, antes de passar novamente a palavra para vocês, mencionar uma coisa que acabei não colocando aqui, né? Quando o Didi me perguntou a questão de políticas para as minorias, vamos dizer assim, entre aspas, combate ao preconceito e discriminação com grupos vulneráveis, hoje existe um movimento muito forte a nível municipal para que a gente tenha algo que já existe em São Carlos, já existe em outros municípios, não é nada utópico, é bastante concretizável e necessário na nossa cidade. Um ambulatório trans, que é um ambulatório preparado para atender às especificidades das pessoas trans no nosso município. Ah, nossa, mas fazer isso, como assim? Existe aqui na nossa região, é importantíssimo. Nós temos hoje, dentro do pessoal, um diálogo muito grande com os setores, filiados e filiadas, inclusive, como muito me orgulha, hoje a nível municipal, esses filiados e filiadas que são pessoas LGBTQIA, PN+, que pautam bastante essa questão e falam para a gente que vai mudar a vida das pessoas ter acesso ao ambulatório trans e outros movimentos sociais. Existe um movimento social específico para isso aqui no município, se não me engano a sigla é MAT, e nós vamos garantir que isso vire realidade também. Também. Coringa? Bem na linha do que a Carla colocou, candidato, a questão do tamanho da máquina, o inchaço, seja de cargo comissionado, ou então a quantidade de servidores públicos que corre até o risco da lei de responsabilidade fiscal. A minha pergunta vai
com esse contexto, mais, por exemplo, a criação do novo hospital público lá no Cervezão. Eu tive a oportunidade de dar uma passada lá, e curioso como sou, tinha um servidor de carreira conhecido meu, falei, pô, deixa eu dar uma olhada aí, ver como é que é, né? E de fato é um hospital bem equipado, né? Me surpreendeu positivamente. Dentro disso, como dar funcionalidade para um hospital público em Rio Claro, sem afetar a lei de responsabilidade fiscal, porque vai ter que contratar gente para colocar lá, né? Como resolver esse problema? Eu vi que dentro do plano de governo tem a atenção básica, tratar, antes de ter o problema, vamos tratar na base, mas tem a realidade do hospital público. Como que vocês vão tratar esse assunto? Perfeito, Coringa. Essa questão é uma das grandes angústias nossas também, viu? A nível de pessoal. Porque, como bem colocado por você, Coringa, existe uma facilidade, não vou dizer facilidade, né? Mas é muito mais fácil construir um hospital do que mantê-lo ano após ano. Isso é óbvio, né? Os custos de construção são uns e os custos de manutenção vão perdurar durante muitos anos e muitas décadas. E aí entra essa irresponsabilidade, muitas vezes, dos gestores públicos de fazer uma obra e deixar o problema para se resolver depois. E é por isso que, como você bem colocou, no nosso plano de governo, nós estamos priorizando garantir que as estruturas que já existem precisam ser fortalecidas. Aquilo que já está no planejamento da prefeitura de ser construído para o próximo ano, para os próximos 2 anos, evidentemente finalizar, mas o pessoal, nós não estamos prometendo nenhum tipo de grande obra nova, porque vai ser, para nós, um desafio já imenso a simples manutenção com qualidade da estrutura que já existe. Falta pediatra, falta médico, falta agente comunitário de saúde a mais ainda para atender os territórios de maneira qualificada e descentralizada. Falta muita coisa na atenção básica. Falta melhor planejamento de algumas iniciativas. Vou mencionar, por exemplo, a questão da dengue. Rio Claro tem um corpo técnico e um corpo profissional de servidores e funcionários qualificados para tratar a questão. Mas faltou uma sensibilidade política de quem dirige o processo para combater de fato a epidemia de dengue que nós enfrentamos. E aí, quero colocar também essa questão do hospital, né? Manter o hospital já vai ser um desafio. Nós vamos sim ter que recorrer a recursos federais, estaduais, e é por isso que desde a concepção original do hospital, era necessário que esse hospital fosse um hospital regional e não um hospital municipal. Eu participei do debate político nas eleições de 2016. Eu assinei um documento me comprometendo, naquele ano, naquela eleição, com a construção de um hospital regional. Eu me recordo muito bem que o Gustavo Pericinoto, o atual prefeito, também disputou essas eleições. Se eu me recordo bem, também assinou esse documento. Era um documento por um hospital regional, porque justamente isso permite um outro acesso de recursos, uma outra qualificação do debate, um outro tipo de requerimento de apoio a nível estadual e até mesmo federal, e não foi feito assim. Então, agora que nós temos um problema concreto para resolver, é manter a parceria com a universidade, com o curso de medicina, é buscar novos recursos, é não prometer inventar a roda, manter a qualidade da estrutura que já existe. Eu não quero ser um prefeito, eu não sou um candidato a prefeito que vai prometer não sei quantas UBSs, não sei quantas USFs, a não ser que exista uma demanda concreta e emergencial, é claro. Mas eu prefiro garantir que aquilo que está sendo construído seja construído com qualidade e aquilo que já exista consiga atender ainda mais territórios, com ainda mais profissionais, com ainda mais equipamento, com ainda mais qualidade. Não adianta construir 5 unidades novas e todas elas terem reclamação de fila, de falta de atendimento, de mau cuidado com a população paciente. Não adianta. A gente tem que garantir com que aquilo que exista tenha qualidade. Nós estamos entrevistando hoje o candidato a prefeito de Rio Claro, Ayrton Moreira. Vou passar a palavra agora para o Didi, pois não, Didi? Ayrton, eu gostaria de saber o seguinte, você traz no seu programa de governo a retomada do orçamento participativo, né? Que também diversos governos, principalmente da esquerda,
acabaram até abandonando isso, né? E eu gostaria que você fizesse um paralelo sobre o orçamento participativo e já emendando nessa questão do orçamento participativo, como a tecnologia pode fazer que tenha um orçamento participativo um pouco mais amplo, sem cair nessa questão de uma participação do cidadão sair da sua casa, ir para um determinado local. Como é que você vai tratar isso que consta no seu programa de governo? Perfeito, Didi. Uma das questões mais importantes do plano de governo, a democracia e a participação popular. E não é apenas uma questão de gestão local, de governança local, mas é também uma questão de contexto nacional que nós vivemos. Numa tentativa cada vez mais autoritária de construção política, numa polarização que, na realidade, é a polarização entre defensores da democracia e da participação do povo e saudosistas da ditadura querendo implementar um tipo de política não só autoritária, mas que ataca minorias e pessoas vulneráveis e pessoas mais pobres e as afasta da política. Colocar no nosso plano de governo um compromisso com a participação popular direta em alguns mecanismos é fundamental para mostrar que nós defendemos a democracia no Brasil. E aí, a nível municipal, como que isso funciona, né? O orçamento participativo já foi uma realidade muito rica, muito proveitosa para o município de Rio Claro. Estava recentemente vendo o reencontro entre o professor Cláudio de Mauro e alguns candidatos a vereador e a vereadoras do PSOL que participavam das reuniões do orçamento participativo, brigando, questionando, cobrando, e um reencontro muito bonito de se ver, justamente porque o espaço do orçamento participativo não é apenas para decidir sobre o orçamento, é também um espaço de formação política da população e do povo rioclarense, que percebe que sim, ele mesmo, o povo rioclarense, o cidadão e cidadã rioclarense, tem capacidade, tem conhecimento e merece ter o poder de tomar decisões sobre os rumos da sua vida. O orçamento participativo, para quem não lembra, quem não conhece, né, a famosa sigla OP, é uma possibilidade do povo conseguir deliberar, votar, discutir e aprovar uma parte considerável do orçamento público para aquilo que vai ser destinado para os interesses da população. Aquilo que a população votar e aprovar, o recurso tem que ir para aquilo. E isso envolve, portanto, muito mais transparência e muito maior capacidade da população participar ativamente do processo político sem ser controlada e dirigida apenas pelos profissionais, gestores, agentes públicos. Como colocar isso em prática? Implementando um plano de reconstrução do orçamento participativo para a partir de 2026. O orçamento de 2025 ele já está comprometido. Em 2026, nós vamos iniciar esse projeto. 2025, fazendo a transição, 2026 garantindo que ele já aconteça. Vamos contar com certeza com o apoio do professor Cláudio de Mauro, da equipe do professor Cláudio de Mauro, que já participou desse processo na gestão no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com as pessoas que nós conhecemos, inclusive que trabalham, pesquisam, estudam e já articularam isso em outros municípios. Eu sou muito próximo daquele que da pessoa que é responsável por implementar o projeto de orçamento participativo na gestão do Edinho, lá em Araraquara. Então vamos trazer essas pessoas, vamos conversar com essas pessoas, vamos garantir que aqui no município de Rio Claro, a população, os servidores locais, o povo de Rio Claro e os nossos conhecedores que já colocaram isso daqui em prática aqui mesmo, vão fazer isso acontecer de novo. E para nós é um ponto central. Muito bem. Eu só vou fazer um lembrete aqui em relação ao horário. Nós temos 4 minutinhos antes de iniciar, antes dos 5 minutos finais que serão dados aqui ao Ayrton para fazer suas despedidas, suas considerações finais. Então, vou passar para uma última pergunta para o Coringa, por favor. Tá, só para botar um pouquinho de pimenta nessa feijoada aqui, né? Primeiro, parabenizar pelo site, viu, Ayrton? Tá bem legal, bem intuitivo. Dentro do site tem um manifesto. E dentro do manifesto tem a hora da unidade. E presume-se a unidade dentro do campo mais à esquerda. O que mostrou que não ocorreu essa unidade entre o PSOL e a Frente Brasil. Olha, até sortiu aí Brasil da Esperança. Brasil da Esperança. Como convencer o eleitorado de que um projeto que o pessoal apresenta é positivo, sendo que dentro dessa unidade, não rolou essa unidade nem no campo da esquerda. O que faltou para rolar essa unidade?
Perfeito. Vou, antes de responder essa pergunta com mais qualificação, ressaltar o seguinte: eu não acho que a candidatura do Antônio Carlos Sartre é a principal candidatura a gente se opor, se construir como algo que é divergente, muito pelo contrário. Existem muitas similaridades e proximidades que possibilitaram até, durante meses, nós conseguimos fazer esse debate na tentativa de construção de uma unidade dos campos de esquerda, centro-esquerda e progressistas no município. E aí nós temos a candidatura do Juninho, que na minha visão, infelizmente, não sei nem se vai se manter, e nós temos a candidatura do atual prefeito e do atual vice-prefeito. Então, primeiro, por que ter uma candidatura ao executivo do PSOL? Porque nós não concordamos com a atual gestão do prefeito e do vice-prefeito. Nós queremos ter um projeto alternativo de mudança. Uma mudança que não vai ser feita com o vice-prefeito atual, não vai ser feita com o atual prefeito, vai ser feita com outro campo político. Sobrou, então, Juninho, que tem essa questão com a justiça ainda para se resolver, a minha candidatura e a candidatura do Sartre. Em São Paulo, nós temos a candidatura do Guilherme Boulos e temos a candidatura da Tabata Amaral. A Tabata Amaral, que tem aquele discurso, aquela pegada nem direita nem esquerda, uma questão mais centro, que não gosta de se colocar como esquerda. E aqui, a nível municipal, nós temos a mesma situação, exatamente a mesma situação. A Frente Brasil da Esperança, a construção da candidatura do PSB de Solidariedade, pode ver nas próprias falas e posições, jamais se colocam e corrigem os outros quando falam que é uma candidatura de esquerda. Não é de esquerda, não. É progressista. Para mim, isso é uma candidatura de centro. Candidatura de centro, centro-direita ou sei lá o quê, não vou dizer que eles são de centro-direita, não é isso, mas uma candidatura de centro-direita que queira se opor ao bolsonarismo por uma questão pragmática eleitoral não é o objetivo do PSOL, e se for para ser assim, já tem a candidatura do Gustavo, que eu defendo que não seja essa candidatura e essa alternativa, que seja a nossa, né? A nossa alternativa de poder. Eu não acho que quem vai buscar um voto pragmático nas eleições de 2024 vai buscar um voto no último colocado nas eleições, nas pesquisas eleitorais. Então, para mim, não faria sentido fazer essa concessão e essa amarração em torno de um projeto que não é um projeto que está disputando, de fato, ali na frente, os rumos da vitória eleitoral. Então, por que o PSOL? Porque o PSOL apresenta uma força muito maior do que jamais teve a nível municipal. Apresenta uma capacidade muito grande de, com os seus candidatos e candidatas à vereança, que tem a sua chapa de vereadores muito qualificada, atrair ainda mais votos e apoio também para o Executivo. Apresenta um plano de governo que foi construído pelas principais figuras públicas de esquerda do município. Então, acredito que pode não ter rolado, pode não ter acontecido a unidade com forças progressistas de centro. Mas a esquerda, na candidatura da Federação PSOL-Rede, está excelentemente representada a nível municipal e vai fazer uma articulação com o governo federal, com o governo Lula, muito qualificada e importante para fortalecer e investir os projetos necessários para o futuro de Rio Claro. Candidato Ayrton Moreira, agora tem 5 minutos para suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, Carla. Você que é uma pessoa sempre muito prestativa, ativa e capaz de garantir um debate público bastante plural, democrático e qualificado. Fico muito feliz, mais uma vez, de estar uma vez nessa com você. Muito prazer de conhecer pessoalmente o Didi, poder conversar com uma pessoa que entende das ciclovias, ciclofaixas e da questão dos ciclistas de Rio Claro, conversar um pouquinho de maneira qualificada sobre isso e sobre as outras questões. Mais uma vez, obrigado para o Coringa, que é uma pessoa com conversa bastante sobre política também, quando precisa e necessário. Temos nossas divergências, já tivemos mais ainda no passado, né? Mas agora, naquilo que envolve o debate público para a cidade de Rio Claro, nós sempre nos respeitamos muito e temos esse debate de maneira bastante transparente. Eu quero falar com a população de Rio Claro que nos assiste hoje algo muito importante para que todo mundo tenha atenção. 2024 é um ponto de inflexão na história e no futuro de Rio Claro. Um ponto de inflexão é o quê? É um momento de mudança. É um momento que é fundamental para a gente definir o que a gente quer. Permanecer com as mesmas práticas políticas de sempre, os mesmos grupos se revezando no poder, ou se nós vamos finalmente dar a chance alternativa para algo novo, uma esperança renovada de transformação da cidade. Nessa uma hora, infelizmente, eu não consegui apresentar todas as propostas do PSOL. Construção de 3 novos céus nas periferias, no Bom Sucesso,
no Jardim das Nações, a mesma região do Terra Nova, assim como na região do Maimpreta já existe, fortalecer aquele céu que já existe lá. Vou até, para não cometer nenhum equívoco e nem esquecer nenhum bairro que a gente está propondo alguma coisa, recorrer à minha colinha aqui, né, da importância de se construir também a estrutura dos céus na região do Novo Wenzel, Bom Sucesso. Nós vamos garantir também que o debate público de 2024 leve a sério, seríssimo, a questão climática, a questão ambiental, a proteção dos recursos hídricos, que afeta o futuro de Rio Claro, não apenas em termos de qualidade de vida, mas de atração de empresas, de geração de emprego e renda. Em segurança hídrica, é menos empresa confiando que vai ter água em Rio Claro em 2030, 2040, 2050 e não vindo para cá. Nós também precisamos fortalecer muito o combate à fome e à vulnerabilidade social, implementando mais restaurantes populares, no norte da cidade, no distrito industrial, ao sul da cidade, passando o Washington Luiz, em parceria com um projeto Cozinhas Solidárias, que já é realidade do município, de maneira voluntária. Então tem muita coisa que, se você acessar www.ayrtonmoreirapessoal.com.br, você vai ter acesso a um plano comprometido com combate à desigualdade, combate à vulnerabilidade social, justiça ambiental, transformação climática, fortalecimento dos serviços públicos e participação popular. Esses são os nossos princípios. Então é por esses princípios que eu peço para você atenção ao meu projeto, e o principal, vota 50. Vota em mim, vota na Nathalie Ribeiro, que está aqui com a gente, nossa candidata a vice, servidora pública, especialista na questão da pedagogia e do atendimento às crianças, adolescentes e jovens, conhece não apenas a situação dos servidores, mas também as necessidades da nossa população aí de crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, quero pedir para vocês não só o voto no 50 para prefeito de Rio Claro. Quero que vocês tenham muita atenção à chapa de vereadores e vereadoras do PSOL. Por quê? Porque esse plano qualificado, como o Coringa elogiou, não só o site, mas o plano em si, muito bem construído a muitas mãos, ele vai ser realidade em Rio Claro. O PSOL não é um partido utópico apenas dos sonhos da esperança, sem concretizar esses sonhos. O PSOL é um partido que já é realidade nas câmaras, nas assembleias, a nível estadual e nacional, já coloca projetos de cidade, na cidade de Belém, por exemplo, agora disputando a Prefeitura de São Paulo, e aqui em Rio Claro, com o apoio do melhor ex-prefeito da história de Rio Claro, o senhor professor Cláudio de Mauro, nós vamos sim mudar o rumo de Rio Claro, mas não só com o apoio do Executivo. Se vocês votarem nos vereadores e vereadoras do PSOL, acessarem nossas redes sociais e escolherem um candidato a vereador e vereadora, podem ter certeza que esse plano ele vai virar realidade. Porque pode ser que, a nível de executivo, o prefeito não seja eu, mas os vereadores e vereadoras do PSOL, eles vão lutar, combater, ser oposição aos outros candidatos, não importa qual, uma oposição consciente, uma oposição dialógica, para ver esses belíssimos projetos que nós pensamos para a cidade serem concretizados. Então, no dia 6 de outubro, não esqueça o meu número, é 50, vote 50 para prefeito e coloque um vereador, uma vereadora de oposição, de qualidade, que mude a cultura política de Rio Claro, que não só que os outros, que não grande briga com os outros, e que consiga, portanto, garantir que, a nível de executivo e de legislativo, nós tenhamos um respiro político, uma nova cultura política, que é o PSOL que vem implementando e vai implementar cada vez mais no nosso município. Obrigada, candidato Ayrton Moreira, obrigada pela sua presença. Quero agradecer também a nossa bancada, Diógenes Pasqualini, jornalista, obrigada pela presença. Obrigado. Quero agradecer também o Luiz Carlos Rezende, Coringa, da Cotive Comunicação. Obrigada, meu Coringa. Obrigado, Carla. Obrigado, Ayrton. Didi, foi uma satisfação total aqui ao seu lado. E agradecer toda a audiência aqui do Jornal Cidade, Jovem Pan News. Bombou aqui os comentários. E foi uma manhã muito agradável. Com certeza. Lembrando que a gente segue com essa série de sabatinas com os candidatos a prefeito. Hoje foi a primeira com a Ayrton Moreira. Seguiremos aí nos próximos 4 sábados com os demais candidatos. Eu agradeço a todos, agradecer a nossa audiência, desejar um excelente fim de semana a todos. Nós voltamos na segunda-feira às 8. Até lá.